Muito bem, turma, um café mais tarde estamos de volta. Vamos lá. Dando continuidade aqui. Qual que é a ideia, então? Fazer com que a gente consiga fazer algum usuário que esteja cadastrado no meu banco se autenticar, né? Ou seja, acessar essa rota protected, mas apenas caso ele esteja autenticado, tá? Para isso, o que, que eu vou fazer? Vamos pensar um pouquinho aqui em algumas coisas que a gente pode fazer de interessante, tá? Primeira coisa, obviamente a gente vai precisar que esse usuário esteja cadastrado no meu banco. Eu deixei um aqui, que é o Vinícius, tá? Então, vini@gmail.com, senha 1234. Neste momento não estou criptografando, até para a gente conseguir visualizar aqui e fazer os nossos testes. Mais tarde, quero muito fazer essa senha ser criptografada com vocês, tá? E aí não dá nem para descriptografar, só dá para validar. É bem bacana. Pensando nisso, eu preciso de um formulário onde eu insiro o e-mail e a senha, e esse formulário jogue aqui a responsabilidade para o meu back-end fazer alguma coisa. Tá? Então, vou criar aqui um... Eu não gostaria de fazer na pasta user. Eu vou criar uma nova pasta, new folder. Vou chamar de auth, de autenticação. Dentro dessa pasta, eu vou colocar um arquivo que eu vou chamar de authcontroller.java, tá? E esse cara aqui, ele vai ser responsável por ter algum tipo de lógica para validar o meu usuário, tá? Algum tipo de lógica para validar o meu usuário. A gente já fez algumas coisas nesse sentido, mas basicamente é uma rota que faz alguma coisa, tá? Então, vamos criar aqui um route valida, por exemplo. Vamos ver se eu lembro a sintaxe, né? Request response, uma expressão lambda. Se eu fizer isso, eu tenho que retornar um texto validando o usuário, a priori, né? E aí eu preciso, obviamente, importar esse route aqui do Spark. É isso? Isso. E um ponto e vírgula, já que isso é uma expressão lambda aqui, né? Validando o usuário. Basicamente, eu vou adicionar alguma lógica aqui para validar o usuário. E para o usuário colocar as informações aí de input, de login, a gente vai criar uma página de login, tá? No nosso exemplo, o que a gente pode fazer é, dentro de source, criar uma pasta, dentro da pasta main aqui, né? Criar uma pasta resource, igual que a gente tinha antes. Dentro dessa pasta resource, criar um arquivo, por exemplo, login.html, tá? Pegar o templatezinho aqui para nos ajudar. Opa, abri coisa demais. Aqui, login. Tá? E aqui a gente vai escrever alguma coisa de login, mas a primeira coisa que eu vou fazer vai ser validar que isso aqui está funcionando. Tá? Lembrando que eu preciso indicar onde que esse arquivo ele vai estar disponível, né? Por padrão, o Spark coloca dentro da pasta resources uma pasta public, e as coisas que estão dentro desta pasta public, elas são enviadas por padrão, né? Se eu não me engano é isso. O que, que eu vou fazer? Aqui, ao invés de primeiro fazer o meu get, a gente já vai setar a nossa pasta estática. Teve muita gente que não fez isso no trabalho, ou fez muito pouco disso, aproveitou pouco esse recurso. É um recurso que ajuda bastante, pessoal, faz a gente ganhar tempo. Tudo aquilo que é estático é mais fácil no meu servidor fazer, vamos dizer assim, né, processar a requisição e enviar diretamente. Então, dentro da pasta resources vai ter uma pasta pública. Essa pasta ela é estática. Se eu clicar aqui em Run, vir aqui na minha aplicação, aqui eu tenho o meu hello normal, mas se eu tentar acessar barra login, não tem, porque não existe barra login, mas existe barra login.html. Ah, esse existe.
tá bom assim, já é o suficiente para mim, tá? No login.html, então a gente vai ter um formulário, um mini formulário. Vou fazer aqui um formulário bem simples com vocês, né? Que basicamente vai pedir aí o login e senha, tá? Então vamos lá, eu tenho um label de e-mail, tá? Eu tenho um input de senha. Então name igual, perdão, e-mail primeiro, né? br, tá? E aí eu vou ter a mesma coisa para senha, tá? Name, password. Eu gosto de manter a mesma padronização. Não preciso atualizar o meu servidor, já que eu mexi só no HTML, tá, pessoal? Então tá aqui, e-mail e senha, beleza, funciona. Claro que aqui ele não está fazendo nenhum tipo de validação ainda. O que a gente pode fazer? A gente pode mudar esse type aqui. Eu acredito que isso aqui funcione. E este type aqui a gente pode colocar para password, tá? E aí, automaticamente, a gente vai ter algo que, teoricamente, valida um e-mail, tá? Na hora que eu for tentar enviar o meu formulário, mas a senha... Opa, por que ele não escondeu? Porque eu esqueci de atualizar a página, provavelmente. Ah, agora sim, tá? E aqui, algo que seja um e-mail, tá? E, para que isso aqui tudo funcione, eu preciso de um input para fazer o meu submit desse formulário, tá? E aí, o valor dele aqui eu vou colocar logar, tá? Basicamente, quando logar, ele vai executar o meu action, tá? O que o meu action vai fazer? Se eu não preencher o meu action, o que o meu action faz é teste 1, 2, 3, logar. Ó, já pediu aqui que seja um e-mail, tá? Então, @email.com, logar. Ele vai fazer um action para a mesma página, passando essas informações aqui no cabeçalho. Não é o que a gente quer. A gente viu que existe um método HTTP que a gente pode utilizar, chamado post, tá? Então, o método post, automaticamente salvei, fui lá, atualizei minha página, preenchi o meu email.com aqui, senha 1, 2, 3, cliquei em logar, ele... aqui ele ficou porque estava antes, tá? Deixa eu limpar. Vamos lá. Teste@email.com, minha senha 1, 2, 3, cliquei em logar, não apareceu nada para mim, mas se a gente for procurar aqui no network, a última requisição que ele fez, headers, não é esse. Vamos lá. Aqui. Se a gente procurar aqui, a gente vai ver que ele fez um post para esse mesmo endereço. Ele foi tratado como um arquivo lá estático no meu servidor, por isso que ele mandou para a mesma página. E aqui tenho as minhas informações, tá? Essas informações, pessoal, elas sempre ficam disponíveis aqui porque é informação que o próprio usuário está enviando, tá? A não ser que a gente rode algum script, alguma coisa para fazer uma encriptação dela antes dela chegar nessa etapa aqui. Mais tarde, essas informações elas podem ser encriptadas no lado do servidor, mas elas vão trafegar num primeiro momento assim, a não ser que a gente esteja conectado através de uma conexão HTTPS, ou seja, fazendo uma requisição segura, ok? Mas beleza. O que eu quero fazer? Eu quero que esta minha ação ela seja um post, mas eu vou fazer essa ação para um outro endereço, tá? No meu caso, eu vou colocar aqui para um verbo, por exemplo, se colocar login vai ficar o mesmo. Vou colocar aqui, sou ruim de nome, né? Vai entrar. Pra ficar bem claro aqui, né? Para vocês o que está fazendo. E, obviamente, o que a gente precisa fazer é mapear na nossa aplicação. Então, eu vou parar ela aqui para reiniciar ela daqui a pouco. Mapear na minha
aplicação que existe um método post para um endereço, por exemplo, entrar, tá? E o que este método vai executar vai ser lá do meu auth controller, auth controller, ponto, o valida, né? Eu vou trocar para validar. O método validar do meu auth controller, tá? E aí ele vai retornar essa informação aqui. É interessante a gente rodar só para ver se chegou certinho na nossa rota, tá? Então tá lá fazendo, faço aqui o meu teste @email.com, 1, 2, 3, logar. Opa, esqueci de atualizar a página, tá, pessoal? Então teste @email.com, 1, 2, 3, cliquei em logar, validando o usuário, tá? Então, beleza, fez o que a gente queria, né? Como que eu acesso essas informações aqui dentro do método validar? Já mostrei isso para vocês também, gosto sempre de retomar, aproveitar, tá, pessoal? Então, aqui a gente consegue acessar essas informações, tá? A partir das propriedades de query parâmetros, né? Mesmo sendo um post, a gente acessa através de query parameters. Então, eu consigo aqui, ó, validando o usuário, deixa eu colocar assim, ó, mais rec.query parameters, e aí o usuário com este e-mail aqui, tá? A gente consegue buscar esse usuário. Por conta desse return, não, aceitou, era só tempo mesmo da ideia entender, tá? Rodei minha aplicação, vou lá no meu entrar, se eu resubmeter, tá? Eu apertei Ctrl R para ele refazer aqui o post request, já apareceu aqui o meu teste @email.com. Muito bem, estamos caminhando aí para algum lugar. O que falta? Eu não quero só validar esse usuário, eu quero, de certa forma, validar que esse usuário existe lá no meu banco, certo? Então, eu vou extrair esses caras aqui, e-mail igual a rec.queryParameters, e aí eu tenho o meu e-mail. Vou pegar também o password, tá? E vou tentar autenticar lá no banco. Então, lembra que a gente tem o nosso user DAO. Tem o meu user DAO? Acho que eu não tenho ainda. Tenho meu user DAO. User DAO igual a new user DAO, pá. Muito bem. E aí, o que eu vou tentar fazer vai ser validar o meu usuário. Como eu vou tentar, eu vou usar o método try, tá? O método não, a estrutura try-catch. Então, isso aqui pode acontecer uma exceção, tá? E aí, caso aconteça uma exceção, o que eu vou fazer vai ser retornar aqui, por exemplo, usuário, e senha não conferem. Só para a gente mostrar alguma coisa para o usuário lá, caso dê algum erro. E, caso dê tudo certo, ou seja, vamos fazer essa verificação aqui, a gente vai conseguir validar que o usuário é realmente quem diz ser. Então, eu posso pegar o meu user, que vier do meu userdao, ponto, getByMailAndPass, tá? Que é aquele método que eu criei e mostrei para vocês, tá? Esse usuário aqui, preciso importar ele. Este usuário aqui, ele pode ser, como a gente viu, nulo, ou seja, não encontrou nenhum usuário com essa senha, tá? E aí, neste caso, o que a gente vai fazer vai ser lançar uma exceção, tá? Eu posso trazer isso aqui, só vou lançar uma exceção aqui sem nenhum texto, e eu tratei a exceção lá embaixo, tá? Eu sei que quando eu der esse throw new exception, ele vai cair aqui e vai retornar esse texto, tá? Caso contrário, eu vou retornar um ok, 3 pontinhos aqui, só para a gente ver o que acontece, tá? Vou lá na minha aplicação principal, vou parar ela aqui, como a gente mexeu no nosso controller, eu preciso re-executar ela. Executei, está esperando eu fazer as minhas coisas aqui, tá? Se eu vir aqui e buscar pela página de login, tentar logar com um usuário que não existe,
Teoricamente, esse usuário não existe no nosso banco, logo ele vai retornar nulo, logo eu vou ter que ver uma exceção aí. Então, usuário teste e senha não conferem. De fato, não conferem, tá? Não tenho esse usuário. Poderia validar se o usuário existe primeiro? Poderia, mas dizem que não é muito bom, porque daí a gente consegue ficar mandando um monte de e-mail, um monte de usuários de teste para validar se algum e-mail existe, né? Então, acaba descobrindo e-mail de pessoas, tá? Esse não confere. Vamos tentar aqui de novo. Agora eu vou tentar com o vini@gmail.com com a senha 1234, que é a senha correta. Vamos primeiro errar a senha, né? 4321. Tentei logar, usuário e senha não conferem, perfeito. E se eu tentar agora com a senha certa, eu recebi um OK. Muito bacana. Tá? Por que muito bacana? Porque agora a gente já fez a parte mais difícil em termos de lógica, que é verificar se a senha do usuário confere e dar um OK ali na tela. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que o meu navegador, a cada requisição, de certa forma, depois que eu recebo esse OK aqui, que ele atualizou, que ele crie alguma chave aqui dentro do meu navegador, indicando que esse usuário já passou por um processo de login e que ele tem uma sessão dentro do meu servidor. Ele tem um local onde o servidor consegue definir as informações dele e consegue validar. Tá? Isso a gente vai fazer agora já no próximo vídeo. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Valeu!